Querido amigo, prezado ouvinte, gostaria de convidá-lo para acompanhar a leitura que farei no livro das Origens, Gênesis, capítulo 4, versos 16 a 24. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai de todos os que habitam em tendas e criam gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá, e disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um jovem, porque ele me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, mas de Lameque 70 vezes 7. A civilização que pereceu, ou a síndrome de Caim. Os começos da vida civilizada produzem em suas veias características para o bem e para o mal. As Escrituras nos ensinam que o homem possui as duas capacidades para o bem e para o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, de forma que o homem está propenso a progredir ou regredir. Este foi o pensamento do escritor Erich Fromm em seu livro O Coração do Homem, seu gênio para o bem e para o mal, opinando ainda que mesmo Deus não interfere na sua escolha, porém ajuda enviando mensageiros, os profetas, para ensinar as normas que conduzem o homem a Deus, à concretização da bondade, para identificar o mal, advertir e protestar. Uma vez feito isto, o homem é deixado sozinho, com seus 2 anelos, para o bem e para o mal, e a decisão é dele só. No texto em que lemos anteriormente, a Bíblia nos diz que Caim havia se retirado da presença do Senhor, desprezando o convite de Deus ao arrependimento e perdão de pecados. A Bíblia nos mostra que ele fugira da presença do Senhor para a terra de Nod, que quer dizer terra estranha, uma terra de peregrinação e exílio, e que ali fundara uma cidade pelo nome do seu filho Enoque, palavra hebraica que literalmente significa iniciar, principiar, traz a ideia de começo, vem de uma outra
raiz hebraica que quer dizer instalar, acampar. Talvez que houvesse no pensamento de Caim um desejo de recomeçar tudo de novo, dar início a uma nova vida, do mesmo modo como Caim havia errado pela primeira vez, tentando aproximar-se de Deus à sua maneira, por métodos humanos. Mais uma vez agora, Caim enveredava pelo caminho do erro, do orgulho e da soberba. Segundo o salmista Davi, este também tem sido o pensamento do homem moderno. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas por todas as gerações. Chegam a dar seus próprios nomes às suas terras. Salmo 49, verso 11. Em Gênesis 16 a 24, lemos que Caim criara uma civilização. Caim dera início à primeira civilização de todos os tempos. Aquela civilização de origem cainita era uma civilização independente de Deus, uma civilização autossuficiente, orgulhosa em seus próprios caminhos e pecados. Não era uma civilização de Queniapithecus, Ramapithecus, Australopithecus, nem tampouco de Arcantropianos, Pitecântropos, Sinântropos ou Alântropos, como pretendem alguns afirmar com as teorias evolucionistas de Darwin, os quais desprezaram o conhecimento de Deus e se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando as coisas criadas mais do que aquele que as criou. Romanos 1, 21, 22 e 25. A verdade é que iremos nos deparar sempre com homens que gostariam de pertencer a tão nobre descendência, tendo por ancestrais os grandes macacos que se assemelham ao homem. Ou como alguém falou certa vez, o macaco nunca chegará a ser homem, mas existem muitos homens que são perfeitos macacos. Preferindo aceitar a teoria evolucionista ateísta, afirmam que a Terra não foi criada, mas evoluiu simplesmente, incluindo todos os animais, plantas e seres humanos, rejeitando o fato de haver sido o homem criado por Deus, que fez o mundo e tudo o que nele existe, o qual de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Atos 17, 24 e 26. Havendo também criado a relva, as árvores frutíferas, ervas que dão sementes, cardumes, animais domésticos e selvagens, e todos os répteis da terra, tudo segundo a sua espécie. De maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é aparente. Hebreus 11, verso 3. Ao lermos Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Entendemos daí que o mundo não existe por acaso, nem a vida é tampouco um erro biológico. No entanto, aquele era o mundo de Adão e de Sete, de Caim e de Enoque, de Lameque e Tubal-Caim, de Matusalém e Noé. Aquela geração
era uma geração de pessoas de verdade, homens que possuíam a capacidade plena para raciocinar. Aquela civilização ficou sendo conhecida como a civilização que pereceu. Uma civilização cainita em origem, caráter e destino. Naqueles tempos, dentre os descobrimentos da época, acontecera um período de grandes empreendimentos seculares. Tinha-se dado início à vida do campo, com o descobrimento da agricultura, que encontrava-se em pleno desenvolvimento, de modo que havia entre eles muita fartura. O verso 20 nos diz que Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai de todos os que habitam em tendas e criam gado. Também naqueles dias se descobriu a música na área das artes. O verso 21 nos diz: e o nome do seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, instrumentos de corda e de sopro. Vimos na área da tecnologia a descoberta do cobre e do ferro, do qual fabricavam para si instrumentos cortantes. O verso 22 nos diz: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá, ou Noema, que quer dizer graciosa. Não é sem propósito que essa mulher aparece aqui. Ela não era mãe, nem chegou a ser esposa. Alguns teólogos chegaram mesmo a afirmar que Naamá teria sido a primeira feminista em relação ao plano de Deus. Numa atitude de revolta diante de Deus, ela foi de encontro à palavra que diz: multiplicarei grandemente os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Gênesis 3,16. Naamá rejeitou o padrão divino, preferindo desconhecer os privilégios, as alegrias da maternidade. Naamá não aceitou ser governada pelo seu marido e, consequentemente, não se casou e nem veio a ter filhos. Na poesia surgiu o belicista Lameque, que abertamente apoiava o crime, a concupiscência, o ódio, as guerras. Os versos 23 e 24 nos dizem: e disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um jovem porque ele me pisou. Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Assim era o belicoso Lameque. Em desrespeito à vida, a Bíblia nos diz que ele derramava sangue inocente. Sua poesia era um cântico à violência. A civilização de Caim poderia ser tão esplêndida quanto a civilização da Grécia e de Roma. No entanto, o juízo de Deus não é de acordo com o estado material, mas com o estado moral. Nem um só descendente de Caim procurou a presença ou orientação de Deus em sua vida. As condições morais do mundo antediluviano foram se deteriorando com o passar dos anos. Predominava entre eles o materialismo e a impiedade, a falsa religiosidade, a pornografia e toda a espécie de imoralidade sexual. O espírito de ódio e de vingança, somados
ao desejo de matar permeavam no sangue e nas veias daquela geração de origem cainita. Em toda a terra via-se o aumento da violência e da iniquidade. Era a síndrome do medo e da insegurança, de modo que não poderia haver outro remédio senão a destruição total da espécie humana. A família de Lameque poderia impor sua direção ao meio ambiente, mas não a si própria. A sociedade da época encontrava-se moralmente desmoronada. Por desobediência à ordem divina, a vida familiar estava se esfacelando, enquanto se via um elevado padrão de proezas técnicas. Havia, por outro lado, o fracasso moral e espiritual. A família de Caim inaugurou aquilo que veio a ser um desastre moral nas famílias seguintes. A Bíblia nos diz que Lameque, desobedecendo à ordem de Deus, de que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, Gênesis 2:4, resolveu tomar para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e a outra chamava-se Zilá, de modo que o belicoso Lameque foi também o primeiro adúltero, o precursor da poligamia. Aquela geração era uma geração que amava o mundo, que colocava seu coração nas coisas terrenas, enquanto abriam suas portas para o conhecimento científico e tecnológico, desprezaram, por outro lado, o conhecimento de Deus. Poderíamos afirmar que a civilização cainita jogara Deus pelas janelas. Colocaram-no para fora de suas vidas, expulsaram-no de suas famílias. Seus lares haviam se tornado desnaturados ao se desviarem dos preceitos divinos, simplesmente insensíveis ao amor divino e humano. Tragicamente, eles haviam eliminado de suas vidas a razão, o amor e a liberdade, tornando-se simplesmente animalescos, praticando toda sorte de bestialidades e imoralidades sexuais. Não é de se estranhar que estejamos confusos em nossos dias, já que não existe grande diferença entre aquela e a nossa civilização. Por outro lado, afirma Arnold Toynbee, não parece haver qualquer limite à capacidade intelectual que tem o homem para aumentar seu conhecimento científico e avanço tecnológico, mesmo que a ciência continue a avançar em seu ritmo atual. Parece provável que suas novas realizações não levem além de seus limites passados e presentes. O homem, enquanto homem, é capaz de recuar ou avançar, regredir ou progredir. É a psicologia que nos ensina que na descoberta do eu nos confrontamos com o tu, de modo que ética e moralmente só me torno eu querendo o tu, querendo que o outro viva, respeitando o outro. Jesus Cristo disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O animal não se relaciona, mas o homem não pode viver como um animal. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 4, o apóstolo Paulo escreveu que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, porque haveriam homens amantes de si mesmos, presunçosos,
soberbos, blasfemos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, obstinados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Em 1 João, capítulo 2, verso 15, o discípulo amado afirmou: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Talvez que seu coração e a sua mente estejam voltados para os prazeres que o mundo oferece com a sua falsa imoralidade. Quero lhe afirmar, no entanto, sobre o que a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, tem a dizer a respeito do mundo e de sua moral. Deus é, Ele mesmo, a origem e a fonte de toda moral. As Escrituras nos dizem que o mundo em que nós vivemos encontra-se entregue a Satanás, o qual tem dirigido toda a humanidade incrédula, rebelde e desenfreada, debaixo de sua orientação, sob os princípios cósmicos de força, ganância, egoísmo, ambições e prazeres da carne. Em seu comentário bíblico ao Apocalipse, Scofield afirmou: este sistema mundial é imponente e poderoso, sendo mantido com forças militares. Visivelmente é religioso, científico, culto, elegante na aparência, mas embebido de rivalidades, de ambições nacionais, comerciais e internacionais, mantendo-se das crises pelas forças aliadas dominadas por princípios e interesses satânicos. Em abril de 1984, o Papa Católico João Paulo II realizou uma missa campal na Praça de São Pedro para 16 mil militares de 24 países, inclusive do Brasil. Estiveram presentes, entre outros, cerca de 600 militares norte-americanos, inclusive 200 fuzileiros navais que serviam à Força Multinacional de Paz no Líbano. Haviam ministros da Defesa da Itália, Paraguai e Portugal. Naquele momento, o Santo Papa declarou em tom eloquente que a paz mundial, internacional ou doméstica poderá ser mantida pelas armas. Fez ainda um veemente apelo à paz mundial que seja assegurada por uma autoridade internacional competente, apoiada por forças eficazes. Seria essa autoridade um anticristo? Precisamente 8 anos após, em dezembro de 1992, falando para 54 idiomas contra a violência, para cerca de 50 mil pessoas, em mensagem de 15 minutos, rezando pelos conflitos mundiais, apelou a líderes políticos para que acabem com a violência e as matanças no mundo, pedindo-lhes para que ouçam a voz de Deus, acrescentando que a solidariedade na noite da esperança, referindo-se ao dia do Natal, é o caminho para a justiça e para a paz. Qual é, pois, a voz de Deus? A sua palavra de amor limita-se apenas a uma noite de um dia comemorativo
ou a todas as épocas e em todos os lugares. O que falou Deus através de seus santos profetas. O profeta Jeremias, nos dias de sua profecia, escreveu: também estes se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo-lhes paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. Não deis, pois, ouvidos às palavras destes profetas que falam de visões do seu próprio coração e não da boca do Senhor. Jeremias 23:16. Quem dentre eles esteve no concílio do Senhor para que recebesse e ouvisse a sua palavra? Jeremias 23:18. Não retrocederá, pois, a ira do Senhor até que ele tenha executado e cumprido todos os seus desígnios? Nos últimos dias entendereis isto claramente. Jeremias 23:20. No sermão profético, o princípio das dores, Jesus afirmou que nos últimos dias viriam muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganariam. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará reino contra reino, nação contra nação. Haverá fomes em diversas partes do mundo, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 5-8. As palavras de Jesus Cristo são vívidas e extremamente claras nestes últimos dias, como profetizou Jeremias. Nos últimos dias entendereis isto claramente. A Bíblia nos pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que lutam na vossa carne? Cobiçais e guerreais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis alcançar. Viveis a lutar e fazer guerras. Tiago 4, versos 1 e 2. E é Jesus quem responde: porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, engano, inveja, arrogância, loucura. Ora, todos estes males procedem de dentro e contaminam o coração do homem. Marcos 7, 21 e 23. A Bíblia nos diz que quando o homem estivesse confiando em seus próprios sistemas, haveria de sobrevir repentina destruição. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Esta é a característica de nossa moderna civilização: caos, terrorismo, confusão, desmoronamento de governos e instituições. São dores de um mundo em trabalho de parto. Em 1945, realizou-se a primeira Conferência Internacional para Uso Pacífico da Energia Nuclear, intitulada Átomos para a Paz. No entanto, já em 1984, somente
os Estados Unidos possuíam 20.000 ogivas de mísseis nucleares, quando apenas 20 dessas ogivas seriam suficientes para destruir 180 cidades da União Soviética, com mais de 100.000 habitantes. Estados Unidos e Rússia, sem contar com os outros países do clube atômico, possuíam juntos, em armas nucleares, o equivalente para uma explosão igual à de Hiroshima e Nagasaki para cada 1.300 habitantes da Terra. Chegamos ao que se chama de Estado nuclear, a nova tirania que ameaça a liberdade, a saúde e a sobrevivência da humanidade, conforme análise de Robert Jung em El Estado Nuclear. Carl Rogers, famoso psicólogo do século XX, afirmou: o nosso mundo encontra-se em uma tumultuada agonia de parto. Isto pode ser a desintegração precedente à destruição de nossa cultura pelo suicídio de um holocausto nuclear. Não podemos dissipar a possibilidade de estarmos agora na agonia final da nossa morte. Se este é o caso, disse ele, não há, parece-me, muito o que ser dito. Será uma tarefa para os arqueólogos de um futuro distante diagnosticar a nossa doença fatal. O profeta Ezequiel foi elevado por Deus a um monte muito alto, e eis que apareceu-lhe um anjo e lhe disse: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu fizer, porque para te mostrar é que tu foste aqui trazido, chamado. Anuncia, pois, a todo o Israel tudo quanto estás vendo. No capítulo 40, versos 4 e 5, Ezequiel contemplou, como verdadeiro profeta de Deus, uma fantástica visão do verdadeiro templo de Deus no futuro. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Isaías 66, versos 15, 16 e 18. Neste grande dia em que se manifestar a glória do Senhor, os céus, ouranoi, passarão com estrepitoso estrondo, como de um som ensurdecedor, um som atordoante e tremendo, expressando o som produzido pelo movimento rápido do ar. Será um som estridente, como o estalido de um trovão. Todas estas coisas passarão: o ar, a água, o fogo, os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas, as partículas atômicas que formam a estrutura básica de toda a natureza, passarão por um processo que em grego se lê kaosomena e que no particípio presente médio se lê kaosomai, que significa queimar, derreter,
como se fora a demonstração de uma temperatura febril a provocar a erupção interna de um vulcão, de formas que haverá uma desintegração, pois os céus e a terra que agora existem têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. No Evangelho de Marcos, Jesus afirmou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Marcos 13, 31. Deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus e terra, a qual surgiu da água pela palavra de Deus, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Ignorantemente diziam que desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o dia da criação, 2 Pedro 3,4. É por isso que o Senhor virá, e os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, 2 Pedro 3,10. Parece-nos que a história da humanidade está cada dia a nos convencer de que iremos nos aproximando dos conceitos éticos e morais vividos à época do dilúvio, quando Deus afirmou: não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11:6. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, alertou para que quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Então será de fato revelado o iníquo, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, a fim de que sejam julgados todos quantos não deram crédito à verdade. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Estamos vivendo em um mundo de apetites malignos da carne, materialismo avarento e transitório, orgulho de uma vida sem Deus. Alvin Toffler, autor de O Choque do Futuro, em um de seus últimos livros, A Terceira Onda, afirmou: na verdade, estamos como que assustados, enquanto enfrentamos uma idade espacial, a idade de informações na era dos computadores, a idade eletrônica, idade tecnetrônica, uma sociedade superindustrial. Vemos, por outro lado, o esfacelamento da família. Nossos valores encontram-se despedaçados numa comoção que abala a todo o mundo e sorrateiramente chega solapando a família como num terremoto. A indústria traz consigo cidades, fábricas, variedades, modernidades, complexidades, luxo, individualismo, não se esquecendo de trazer também a frouxidão e a imoralidade. Vemos desta forma uma busca desesperada em busca de qualquer coisa em que acreditar. O evangelista Billy Graham, em um de seus livros, afirmou que somos como pessoas condenadas à morte que aguardam a data da execução. Em O Destino da Terra, Jonathan Scalia descreveu em seu terceiro e último capítulo, intitulado A Escolha: a maquinaria
de destruição está completa, dependendo de um gatilho sensível, esperando que o botão seja apertado por algum ser humano desorientado ou demente, ou por algum componente defeituoso de um computador para que seja enviada a ordem de atirar. Este é um fato contra o qual a nossa mente ou nossa capacidade de pensar, de acreditar, se rebela. Num momento, estamos sentados à mesa, tomando café e lendo jornal, mas no instante seguinte, podemos estar dentro de uma bola de fogo cuja temperatura é de dezenas de milhares de graus. No momento, estamos caminhando para o trabalho, passando pelas ruas da cidade, mas no instante seguinte, poderemos estar numa planície vazia, sob um céu escurecido. Hoje estamos vivos, mas dentro de instantes poderemos estar mortos. Hoje existe vida humana, mas num instante ela poderá desaparecer. Não é necessário parafrasear o inglês filósofo Bertrand Russell nos dias de hoje, quando já em 1945 afirmou na Câmara dos Lordes: quando ando pelas ruas e vejo a Catedral de São Paulo, o Museu Britânico, as casas do Parlamento e os grandes monumentos de nossa civilização, nos olhos da minha mente surge uma visão aterradora e de pesadelo desses edifícios, como montanhas de escombros, com cadáveres em toda a volta. Esta foi a visão que teve o profeta Ezequiel de que Deus faria conhecido o seu santo nome no meio do seu povo, diz o Senhor. Cairás em campo aberto, porque eu farei. Eu, o Senhor, os meterei em fogo, e saberão que eu sou o Senhor. Todas as armas serão queimadas. Não se precisará de lenha, pois farão fogo com tudo isto, e serão separados homens que sem cessar percorrerão a terra para sepultar os que nela tenham ficado, para a limpar. Ezequiel 39, versos 5, 6, 7, 9 e 14. Einstein era um homem extremamente simples. Não tolerava a mentalidade reinante no mundo que o rodeava, baseada no interesse material, na competição. Se dependesse dele, disse certa vez a Charles Chaplin, faria uma grande fogueira com todo o papel moeda, ações e obrigações financeiras do mundo ao redor da qual toda a população da Terra pudesse dançar, comemorando a libertação do seu tirano milenar. Estamos, portanto, segundo Albert Einstein, vivendo em tempo emprestado. Cada ano da continuação da vida do homem na Terra é um ano emprestado. Cada dia, um dia emprestado. Em um dos livros provavelmente mais antigos da humanidade, há milhares de anos, havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Em suas palavras, ele escreveu: o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece, visto que os seus dias estão contados, determinados. Contigo está o número de seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Jó 14,
versos 1, 2 e 5. Você concorda com isto? Já se apercebeu qual o rumo que estamos seguindo como humanidade num todo? Foi isso que os profetas de Deus visualizaram quando chamados e anunciaram. Depois de mais de 5.000 anos, os seguidores de Caim continuam a dizer: matei um homem porque ele me feriu, e um jovem porque ele me pisou. Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Matar na guerra, bem como matar para executar uma sentença de morte, tem sido paradoxalmente desculpado como não sendo assassinato. Arnold Toynbee. Em Gênesis capítulo 6, versos 5 e 11, viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Salmo 74, verso 20. O profeta Abacuque exclamou: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Pois a destruição e a violência estão diante dos meus olhos. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Abacuque, capítulo 1, versos 2 a 4. Predomina a mentira, hipocrisia e a violência. A violência faz com que o homem se esconda de tudo e de todos, de forma que o homem se isola nos grandes edifícios, construções, buscando proteção, surgindo daí o problema da solidão espiritual que tem contribuído para o uso de drogas cada vez mais fortes em nossos dias. Diariamente acompanhamos o suicídio quase que coletivo em alta escala, níveis de alcoolismo, depressão, pressão psicológica. Em todo o mundo, jovens queixam-se do problema da solidão, até agora tão generalizado que paradoxalmente se tornou compartilhado. Gerhard Nissan, renomado psicólogo, diagnosticou o único remédio para curar os jovens, adolescentes e casais das tentações suicidas é amá-los e não abandoná-los. Atentemos a esta afirmação. O único remédio é amá-los e não abandoná-los. Não há outro remédio. A humanidade inteira está carente de amor. Os bens materiais não são mais suficientes para suprir esta falta de amor. Não a palavra amor, tão desgastada e distorcida em sua prática como algo referente ao sexo descontrolado, que leva o homem à desintegração moral da família e da sociedade, mas amá-los e, acima de tudo, não abandoná-los. O amor fraterno que vem como resposta do amor de Deus em sua máxima força e manifestação na cruz do Calvário e em seu Filho amado, Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama
e em seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João 3,14. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3, 11, 12, 15 e 16. O apóstolo Paulo escreveu: rogo-vos que andeis de modo digno, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Este é o remédio que o Evangelho nos apresenta para o mundo, por meio daquele que disse: não te deixarei, nem te desampararei. Amar e não abandonar. A nossa geração encontra-se encoberta por um véu que precisa ser desvendado. Sem amor, o pequeno Apocalipse de Isaías 24 a 27 nos diz que a terra pranteia e se murcha. A terra será de todo quebrantada, totalmente se rompe, violentamente se move e balanceia como um bêbado, como rede de dormir. Isaías 24, versos 4 e 19. À semelhança de Ezequiel, você está sendo chamado a um monte muito alto para ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos e colocar no seu coração tudo o que Deus quer lhe falar. Deus chamou a Noé para construir uma grande arca e, pela fé, livrá-lo com toda a sua família através das águas do dilúvio. Ele amou a Noé e não o abandonou em nenhuma de suas promessas. A Bíblia nos mostra que Noé, sendo divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e sendo temente a Deus, preparou uma arca num alto monte para salvamento de sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11:7. Também em outro monte, 2000 anos atrás, levaram um homem chamado Jesus para o Gólgota, que quer dizer crânio ou lugar da caveira. A Bíblia nos diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. João 1:11. Entregaram-no a um homem chamado Pilatos para ser crucificado. As multidões em coro gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Perguntou-lhe então Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Na verdade, não vejo culpa nesse homem, reconheceu Pilatos. Naquele momento, levaram-no para a cruz, procuraram drogá-lo com vinho e mirra, a fim de embotar os seus sentidos. Porém ele rejeitou ser drogado, não se submetendo
às pressões psicológicas. Então o crucificaram para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta de que seria crucificado entre dois ladrões. Os que passavam balançavam a cabeça e zombavam, dizendo: confiou no Senhor, livre-o, ele, salve-o, pois nele tem prazer. Salmo 22, verso 8. Então, nesta hora, ele proferiu sua mais importante palavra da cruz. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Porque isto é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Foi através da cruz que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, versos 13 a 17. Sem que haja a cruz de Cristo, jamais seremos cristãos. Jesus afirmou: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Mateus 16, 24 e 25. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, escreveu que ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Isaías 53, verso 12. Por isso também pode salvar totalmente a todos os que por ele se achegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, verso 25. O exemplo que ele deixou ao mundo foi: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5, 43 e 44. Na primeira epístola de Pedro, lemos: porquanto para isto mesmo fomos chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. 1 Pedro 2, 21 a 23. Quando lhe perguntaram: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. E por que este perdão de Deus? Por que carecemos
dele. Em Romanos, lemos: porque todos pecaram e carecem, precisam, necessitam do amor, da glória de Deus. Romanos 3:23. É a Bíblia que nos diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Isto quer dizer que ele, Jesus, nos comprou com seu sangue. Era a própria vida que estava na cruz a derramar seu sangue, produzindo vida. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, segundo Coríntios 5:19. Deus está agora lhe chamando através da história, neste momento, no Gólgota, para curá-lo da síndrome de Caim. O profeta Isaías escreveu: olhai para mim e sede salvos. Isaías 45:22. Um dos malfeitores que se encontrava ao lado de Jesus à hora de sua morte, repreendeu o outro que com ele estava, dizendo-lhe: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Pois este blasfemava de Cristo. Nós, na verdade, aqui estamos com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentando, falou Jesus: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Lucas 23:40-42. Deus convida-o a conhecer agora sua voz de amor e perdão. Esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.